Desculpa, gente, é que eu tenho um transtorno mental que eu começo a rir em momentos inapropriados, igual o Coringa. Por falar em Coringa, vamos falar sobre o filme, né, que estreou ontem. Bom, quando saiu o trailer do Coringa, eu não quis assistir, porque eu acho que o Coringa, ele tem um simbolismo de diversas épocas e cada um tem o seu Coringa preferido. O meu preferido era o do Heath Ledger. Então eu fiquei meio assim, meio com o pé atrás, tipo, será que alguém vai fazer um Coringa tão bem feito como o do Heath Ledger? A gente tinha acabado de sair do Coringa do Jared Leto, que infelizmente não foi tão bom quanto estava a expectativa. Mas beleza, fui assistir o do Joaquin Phoenix. Cara, em 2 minutos de filme, você já fica com dó do Coringa. E esse filme, ele traz exatamente isso. Ele começa a mostrar pra você que todos os transtornos mentais do nosso personagem, eles não surgiram do nada. Eles foram criados na mente dele e criados pelo meio, pela sociedade em que ele vive. Ele é um cara totalmente desconstruído. Então, em questão de atuação, você fica maravilhado, sabe? Porque ele é um magro, mas não é um magro, uma pessoa magra saudável. Ele é um magro, como é que eu posso dizer assim? Não é feio, é mais do que feio, depreciativo. Ele é um magro depreciativo. E o ator, ele explora totalmente o corpo dele. Sabe aquela questão de o corpo fala, que o Stanislavski sempre impôs? O Joaquim, ele realmente pega essa questão do corpo fala e ele leva ao extremo. Então, o filme é impecável em questão de atuação, o filme é impecável em questão de fotografia, o filme é impecável em questão de roteiro, o filme é maravilhoso. Mas eu vou tentar destrinchar um pouco com vocês, tá? Então o filme começa com um Coringa e a gente vendo as dores do personagem. Ele, na primeira cena, ele é abusado por umas crianças, as crianças batem nele por conta dele ser um palhaço. E mostra muito essa questão do palhaço ser ambíguo, né? Porque você acha que o palhaço vai levar alegria, mas na verdade o palhaço pode ser uma pessoa triste. E ele explora bem isso no Coringa. E a maquiagem dele, tudo, né? A maquiagem, o corpo, a voz, tudo vai mudando conforme o personagem vai crescendo. Então a gente se depara com um Coringa depressivo, triste, que tenta levar alegria para as crianças, que tem o sonho de ser comediante, só que ele não é engraçado o suficiente. Então ele tem sempre essa briga entre a mente dele. E, ao mesmo tempo, um cara que cuida da mãe, que tá doente e que não tem grana, não tem nada. Então você... E tudo isso, você vê tudo isso em volta de uma cidade entregue aos ratos. Uma cidade em que a moral já se acabou, tá? Que é Gotham. Então você tem todo um plano de fundo pra mostrar por que esse personagem ele vai ser tão cruel, ele vai ser tão ruim, ele vai ser um símbolo de maldade. E aí o problema desse filme é que em diversos momentos eu me peguei, né, você vai se pegar, pensando o seguinte, cara, ele tentou ser bom, mas a sociedade não deixou. Só que aí tá a sacada do filme, por quê? Essa questão de, ele tentou ser bom, mas a sociedade não deixou, tem muitas coisas que o filme é sobre um vilão, sobre a perspectiva dele. Então tem muitas coisas que ele criou na cabeça dele e que ele acha que foi a sociedade, tá? E aí você começa a entender todo esse processo mental do Coringa. E cara, pra você entregar um negócio desse, você tem que ser muito ator. Então eu acredito que realmente o Oscar deve vir pro Joaquin Phoenix. Com certeza ele deve ganhar um Oscar, na minha concepção, tá? Tem o DiCaprio com Once Upon a Time, mas o DiCaprio brilhou em uma cena. E o Joaquin, ele brilhou no filme inteiro. Tá, você assiste o filme, deve ter em torno de umas 2 horas, e você diz, se tivesse mais 40 minutos, mais 1 hora, mais 2 horas, eu ia ficar aqui assistindo, porque é impecável, é brilhante. E é brilhantemente cruel, tá? Então, eu já vou dar um alerta aqui pra vocês, que se você tiver alguma coisa que pode se servir como um gatilho, se você tiver num momento ruim, não assista esse filme, tá? Porque quando a gente fala de vilão, e sobre a visão do vilão sobre si mesmo, é um pouco complicado não romantizar.
Então talvez esse foi um dos erros da DC de romantizar um pouco a vida do Coringa. Fica muito ambíguo e se você não tiver uma boa saúde mental, você realmente entra naquilo ali e você entende que se a sociedade for escrota comigo, eu posso ser escrota com a sociedade. Toda crueldade minha tem justificativa. E isso é um pouco perigoso, ainda mais na época que a gente vive. Mas voltando pro filme, né? Nós temos um palhaço triste e depressivo, um cara que sonhava em ser comediante, que tem vários transtornos mentais, que tá se tratando com a ajuda do governo, e que tem uma mãe que também, você percebe logo no começo que a mãe também tem os transtornos mentais. E, assim, não tem amigos, não tem nada, né? Então isso já é o suficiente pra deixar uma pessoa no fundo do poço. Aí conforme vai passando o filme, você entende que aquilo ali foi tudo uma herança, porque a mãe dele também tem transtornos, a mãe dele também sofre de esquizofrenia, então por conta dessas doenças dela, ela meio que prejudicou ele. Não só prejudicou, ela pegou todos os problemas dela e jogou em cima dele, então isso também somou na personalidade dele. E aí, o mais legal de você ver esse filme é que no começo ele é um Coringa, né? Ele é o Arthur Fleck. E aí ele vai se transformando no Coringa. Ele não chega já de Coringão. Ele vai se transformando no Coringa. E essa transformação é brilhante. É brilhante em questão de você percebe que assim, quando ele tá no momento triste, no momento depressivo dele, ele tá com as cores amarelas e vermelha. A maquiagem dele é azul, que o azul simboliza muito a ausência de sentimento, a tristeza. Então, essa pegada, essas cores estão no começo do filme. E conforme ele vai passando pro Coringa, já vai ficando um tom mais verde, mais rosa, que são as cores do Coringa, tá? E aí você vê que ele começa com uma postura totalmente arqueada, tipo, totalmente pra baixo, e ele termina com uma postura totalmente acima de todos. E o próprio jogo de câmera faz isso. É sempre a câmera de baixo pra cima, pra dar essa ideia de altivez. Esses detalhes, eu acho que é o que mais soma no filme. Além de ter uma interpretação maravilhosa, é como se essa interpretação tivesse costurada com os detalhes, com as cenas, com as cores, com a fotografia, com o cenário. Aí, além disso, o Coringa, ele tem a visão dele como um pai dele, é como se fosse o cara da televisão. Não é, tá, gente? Mas é como se fosse o cara da televisão. E o sonho dele era ser convidado pro programa do Robert De Niro, tá? E aí, ele vê aquele cara e ele atua, ele dança. Toda a sutileza do Coringa tá entregue na dança dele. Quando ele tá vendo o programa, ele dança. Ele tá sempre gesticulando muito suave, muito lindo. Parece que ele tá fazendo Tai Chi Chuan. O que contrasta com todo aquele corpo feio, aquela coisa estranha. É bem estranho, bizarro, entendeu? Esse é o contraste. Esse contraste é muito bem feito. E aí ele assiste esse cara na TV e ele tem o sonho de ser o comediante, tem o sonho de ir para a TV, tem o sonho de fazer as pessoas rirem. Ele só queria fazer as pessoas rirem. E aí ele é pego como chacota da cidade, porque quando ele toma a coragem, ele vai se apresentar e ele ri, e as pessoas acham graça dessa risada dele descontrolada, e ele se torna chacota da cidade e realmente é convidado para o programa, tá? No meio disso tudo ele encontra o seu relacionamento amoroso, o que dá mais força pra ele, e quando acontece isso? Quando ele, pela primeira vez na vida, ele mata. E ele mata e ele não tem pena, ele mata e ele sente prazer naquilo ali. E aí é quando você vê realmente o Coringa entrando em cena. Cara, tem muitas cenas maravilhosas. Eu terminei o filme falando com o pessoal que realmente parece um filme do Scorsese. Parece mesmo, assim. Tem muito sangue, muita violência, mas todo sangue, toda violência tem uma justificativa. Então, é um daqueles filmes que a gente nunca tá preparado pra assistir, porque vai mexer com tudo em você. Eu até demorei pra fazer essa crítica justamente porque eu fiquei pensando e repensando. É difícil depois você dormir de assistir esse filme,
Mas o mais importante é deixar sempre a mensagem de que é um símbolo, é um personagem, tá? Nada justifica a violência, porque senão a galera vai sair do cinema meio transtornada, tipo, já que... Gente, tem uma pegada muito boa, tá? Se você for ver o atual cenário que a gente vive, é muito fácil você ser famoso, é muito fácil você carregar uma multidão. É só você falar o que elas querem ouvir, é só você justificar o injustificável. E essa questão da violência, essa questão de você matar para se proteger, você matar porque te mataram, você matar porque te machucaram, ela tá presente demais nos discursos políticos. Então você tem como assistir esse filme e sair discutindo política. Você tem como assistir esse filme e sair discutindo sobre saúde mental, sobre si mesmo. Você tem como fazer uma autoanálise enquanto você assiste o filme. Porque o Arthur, ele não nasceu Coringa. O mundo transformou ele em Coringa. E além dos problemas dele. Uma outra coisa que tem no filme que é genial, que é maravilhoso, gente, o meu ator preferido da minha vida é o Charlie Chaplin. E eu acredito que do Joaquin também, porque ele fez várias homenagens para o Charlie Chaplin. Homenagens, tipo, maravilhosas. O andar do Coringa lembra o Charlie Chaplin. A música Smile, que é um poema lindo do Sorria, mesmo quando você tá triste, não sei o quê, do Charlie Chaplin. Ela tá presente no filme e ela é como se fosse o plano de fundo do filme. Isso pra mim é brilhante, isso pra mim é incrível, é espetacular, porque Charlie Chaplin. E quando você vê o Charlie Chaplin fazendo as brincadeiras dele, né, fazendo as coisas mais de comédia dos filmes mudos, você não imagina que ele era um cara também triste. Então tem muito essa pegada do Charlie Chaplin nas músicas, no jeito dele de andar, no jeito dele de olhar, no olhar dele, assim, no final tem um close no olhar dele bem um olhão verde, que era estilo Charlie Chaplin. Então tem toda essa pegada do Chaplin que é muito interessante. E parece que o Joaquin Phoenix, ele pegou todos os Coringas e ele foi tirando, tipo, o melhor de cada um e fez uma linda homenagem a todos os atores que já fizeram, inclusive ao Heath Ledger. Tem várias cenas que você vai falar assim, caralho, é o andar do Heath Ledger, é o jeitinho do Heath Ledger. Meu Deus, é o Heath Ledger em cena. E é uma homenagem, é uma inspiração, e é lindo você ver que ele homenageou todos os atores que já fizeram um Coringa. Eu vou sempre focar mais no Heath Ledger, porque o Heath Ledger é o meu preferido. Mas pra quem tem os outros Coringas como preferidos, também vão pegar alguns momentos em que tem essa homenagem, tá? Lindo. Eu acho muito brilhante quando... É a palavra que eu mais tô usando nesse vídeo, porque realmente é o que eu sinto. Eu acho muito brilhante, muito incrível quando um ator homenageia outro ator. Você tem que estar muito entregue pra fazer isso. E realmente ele estava entregue. Então, se ele ganhar um Oscar, vai ganhar muito merecidamente. Eu realmente acho que ele tá... Gente, dá a estatueta pra ele, porque... Sério, é o tipo de filme que vai passar 10 anos, vai passar 20 anos e você ainda vai ficar impressionado com a atuação do cara. Com tudo. Mas a atuação é maior do que todo o enredo, toda a fotografia, tudo. É o que eu falei, assim, é como se fosse tudo costurado lindamente, porém a atuação do Joaquin, ela explode, tá? Tem momentos em que ele tá fumando um cigarro e você vê que o cara tá atuando, o cara não deixou de atuar em nenhum momento, entendeu? E você, às vezes você fica assim, cara, será que é real isso? Você vai ter muitas perguntas quando sair do cinema, tá? Você vai ter muitas perguntas, você vai ficar pensando, cara... Será que foi justo? Poxa, mas tudo justifica ele matar tantas pessoas e ele espalhar o caos. Isso é um momento muito foda, gente, quando o Coringa resolve que ele é o caos e que ele tem que espalhar o caos. E a sociedade entende que ele tá certo. E aí Gotham vira uma loucura. É uma loucura gostosa de ver, mas ao mesmo tempo é uma loucura cruel, é uma loucura desenfreada, tá? Sem limites nenhum. E você vê que todo mundo tem um pouco de Coringa. Então a mensagem que esse filme passa é: todo mundo tem um pouco do Coringa. A gente só precisa se preocupar e cuidar da nossa saúde mental pra gente não entrar nesse fundo do poço, tá?
Então, assista o filme, mas com muito cuidado, muita cautela. Reflete sobre, de fato, o que você concorda e o que você não concorda, porque o discurso é incrível, a jogada de câmera é maravilhosa, e aí você realmente sai de lá achando que o Coringa é o cara e que a solução da vida é ser o Coringa, tá? Essa é a minha opinião. Eu não sou crítica de cinema, sou uma pessoa que gosta de assistir filmes, gosto de ir ao cinema. Esse tipo de filme, todo filme que tem um lado psicológico mexe muito comigo, eu gosto muito. Então eu tentei ser o mais clara possível pra vocês. Eu não vou fazer uma análise técnica, porque eu acredito que eu não tenho essa capacidade técnica, mas eu falo a minha opinião da questão técnica que eu gostei, sabe? A minha opinião sobre o enredo, sobre a atuação, etc. Eu sempre vou puxar a sardinha pro lado da atuação, porque durante muito tempo na minha vida eu trabalhei como atriz, então... Pra mim, quando um ator brilha desse jeito, eu tenho que falar, né, gente? Não tem como. Então, é isso. Eu espero de verdade que o Joaquin Phoenix ganhe o Oscar. Ele merece muito. Meu Deus, que filme. Assistam, tá? Tira o fim de semana e vai assistir esse filme. Depois volta aqui e comenta pra mim. Coloca aqui nos comentários se você gostou ou não. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho de nariz.